Deus abençoe você e a sua família. Seja bem-vindo a este canal que vai mudar a tua forma de enxergar a vida. Esse canal que é feito para você, que tem um propósito de levar conhecimento, sabedoria milenar, porque aqui nós falamos de inteligência emocional, nós falamos de fé sem religiosidade e nós gostamos de trazer essas reflexões para você que gosta de reflexões profundas, palavras transformadora, libertadora, aqui nós temos este compromisso. E é exatamente que nós trazemos para você. Se você busca esses assuntos, aqui nós vamos tratar diariamente com esses assuntos, trazendo cada dia vídeos com propósito voltados para te impactar, para trazer mudanças significativas. E é claro, tudo isso na perspectiva com princípios bíblicos e milenares. Exatamente. A sabedoria que transpassou os tempos e nós trazemos diretamente para você. Então, já se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha este vídeo, fica conosco até o final. Muitas das vezes, o que as pessoas deixam ali no final é muitas das vezes aquilo que vai ser a chave que vai virar no segredo da tua vida e vai trazer aquilo que você está procurando. Então, hoje nós vamos falar e tratar a respeito de um assunto, uma reflexão. Nós enfrentamos momentos todos os dias e nós estamos sempre enfrentando. Nós temos um linguajar que fala a respeito de desertos, né? Que fala de provas, fala situações e muitas das vezes a gente está envolvido com tempestades e mares. Exatamente isso que nós vamos falar hoje. Três momentos importantes em que nós passamos e, obviamente, eu acredito que você vai estar enquadrado em algum desses momentos. Se prepara, porque essa reflexão vai transformar a tua vida. E quando eu digo transformar a tua vida, na perspectiva espiritual, na perspectiva também pessoal. E aí abrange todas as áreas, os teus relacionamentos, como lidar com pessoas e também influenciar pessoas levando palavras de boas novas, né? Uma palavra de esperança. O mundo está em crise, está um caos e nós estamos aqui para trazer, para levar com um propósito a palavra de Deus. E existem três momentos específicos em que todo mundo passa. Primeiro, em frente ao mar. A gente sabe que a representação de mar é uma dificuldade, é uma situação adversa, é uma situação em que a gente está enfrentando e que ela vem contra nós. Em frente ao mar, eu não sei se você está passando por esse momento, mas existe o segundo momento, que é no meio do mar. E o terceiro momento, que é depois do mar. E é exatamente isso que nós vamos falar nesta reflexão. Esses três momentos em que nós sempre vamos nos deparar. E exatamente trazendo uma base para essa reflexão, um texto bíblico que está em Êxodo, capítulo 14, né? Ali todo o capítulo 14. Nós vamos se basear nele. É um grande momento na vida do povo de Israel, dos hebreus. Um momento extraordinário de um grande milagre da natureza. Na natureza, melhor dizendo. Porque o milagre quem fez foi Deus. E Deus se utilizou da natureza para mostrar um prodígio extraordinário. E a gente vê que o povo de Israel era um povo que estava cativo. Ele estava sendo escravizado pelos egípcios. E ele já tinha passado anos, mais de 400 anos. E isso denota a sua identidade. Ela foi obscurecida com o tempo.
Eles passaram de ser a descendência dos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó para ser escravos do povo egípcio. É interessante que no capítulo 14 vai trazer essa narrativa do maior milagre da natureza, e isso levando a consideração e proporção e extensão do ambiente. Era o mar. Mas no decorrer do capítulo vai narrar que Deus, ele direciona através de Moisés, o seu líder principal, para eles acamparem, né, em Piairote, diante de Baal-Zefon. Piairote significa beco sem saída, literalmente beco sem saída, porque eles estavam diante dos montes, diante dali daquelas montanhas rochosas e o mar à sua frente. Eles estavam num beco sem saída. E eu não sei se você já vai pegar essa. Tem momentos que a gente está sem saída. E às vezes Deus, ele permite a gente ficar sem saída, para ele mostrar que ele é a saída. Mas interessante que eles voltam e eles estão ali, né? Mas Deus diz que vai também colocar no coração do faraó um endurecimento para que ele volte a perseguir o povo de Israel. Ele coloca no coração de Israel e eles ficam ali pensando como é que a gente deixou este povo partir. O povo estava fugindo, o povo estava saindo, mas ao mesmo tempo Deus ele tinha um propósito para mostrar o seu poder através dos egípcios. E quando ele foi anunciado ao rei que o povo fugia e eles estavam no deserto desorientados, e na verdade Deus já tinha orientado para eles irem, ele se aprontou o cavalo de guerra, levou consigo seu povo e também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães, porque o Senhor endureceu o coração dele. E agora, o povo de Israel que estava fugindo, ele avista o exército de Faraó ao longe. Imagine comigo, eu levo você agora a imaginar esta cena. O povo está fugindo, está no lugar que eles não têm muita opção de saída, opção de fuga, e quando eles levantam os olhos, ele vê, lá vem Faraó. E a Bíblia diz que eles tiveram medo, eles tiveram pavor, algo que colocaram ele numa situação de congelamento. Eles congelaram ao ver Faraó vindo com os seus carros, com seus cavaleiros. E eles começaram agora a clamar ao Senhor. Observe que isso, eles estão ainda em uma situação que eles não têm escapatória. Ora, existia montanhas, existia o mar, e para onde que eles iriam? Então, eu vou te mostrar algumas ferramentas que você deve usá-las quando você estiver enfrentando em cada momento. É importante frisar que essas ferramentas, elas são de formas espirituais. Não estou falando de ferramentas aqui de martelo, de... Não. Eu estou falando de ferramentas espirituais. Ferramentas que você tem que usar quando estiver enfrentando esse momento. Quando o povo viu Faraó, a primeira coisa que eles tiveram foi o medo. E é interessante porque o medo aqui, ele colocou o povo em uma... trazendo uma memória. Eles começaram a clamar a Deus e, no entanto, ainda nada aconteceu. E eles clamaram a Moisés, interrogaram Moisés, e isso questionava a liderança de Moisés. Parece-me até que eles estão tendo a ideia de que Moisés tinha combinado com Faraó para, porventura, Moisés voltar a ser uma pessoa aceitável no Egito. E eles começam a questionar Moisés. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá
para que morramos neste deserto. Ora, o povo estava clamando, quando estava no Egito, clamava por libertação. Mas agora ele já está voltando a esquecer disso. Eles estão voltando a esquecer de que eles estão saindo do Egito. E o que foi que você fez conosco? Tirando-nos do Egito. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixa-nos em paz. Observe, eles eram os escravos, mas eles agora estão olhando na perspectiva de que eles tinham paz. Porque agora o perigo estava iminente, mas eles agora questionam, dizendo: por que você não deixou a gente no Egito? Por que você tirou a gente do Egito? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. É interessante porque esse contexto que eu trago, antes dele estar na frente do mar, é um momento que eles estão em dúvida se é melhor eles voltar para o Egito ou eles ter alguma outra atitude. E no momento não tinha essa opção. Mas Moisés se posiciona. Moisés era o líder. E Moisés declara de uma forma com fé, dizendo o seguinte: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês hoje vê. Aí o 14 diz assim: o Senhor pelejará, lutará por vocês, fiquem quietos. E aqui vem o primeiro desafio naquele momento para aquele povo. Moisés, ele age como líder, mas interessante que em frente ao mar, eles têm grandes desafios. E o momento é de medo, o momento é de insegurança. Quem sabe você esteja passando esse momento. Porque até então eles estavam clamando a Deus e agora Moisés vai clamar a Deus. Moisés vai clamar ao Senhor e clamar. Observe, clamar é uma das ferramentas que nós devemos usar. O clamor é um pedido de socorro direcionado a Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve excluir, né? A gente pedir ajuda a alguma pessoa. Eu não estou dizendo que a gente deve excluir a gente pedir oração, pedir uma ajuda espiritual a outra pessoa, não. Eu estou dizendo que o clamor, primeiramente, é direcionado a Deus. O clamor é direcionado a Deus, o pedido de socorro vem de Deus, porque Deus é que tem a provisão. É Deus que tem o poder de intervir na situação. E foi isso que aconteceu. Porém, Deus, ele sempre nos dá um direcionamento, um posicionamento. Direcionamento é direção, posicionamento é o que nós devemos fazer em relação ao que nós estamos passando. Tá me entendendo? Deu para me entender agora? Posicionamento é o que você vai fazer em relação ao que você está vivendo, ao que você está passando. Direcionamento é a direção que Deus nos dá. E Deus deu um posicionamento e direcionamento. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Olha que direcionamento. Ele direciona o povo para ir para o meio do mar, passar ao mar. Mas ele também, ele dá um posicionamento. E você levante o seu bordão ou o seu cajado, a sua vara, e estende a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Mas enquanto nós estamos em frente ao mar, e há essa desesperança. Eles estavam desesperados porque não tinha como eles escapar. E aí entra em cena o que a gente chama da ação do nosso cérebro. Era uma forma coletiva e todos estavam pensando em fugir. Mas no seu raciocínio também estavam pensando nas experiências passadas que eles tiveram. Nós estamos passando por isso agora, mas não era melhor a gente ter ficado lá?
Ora, melhor é ser escravo do que ter uma identidade com Deus. Escreve isso. Melhor é ser escravo do que ter uma identidade com Deus. Qual é o melhor? É melhor você ficar lá servindo, ser escravo, ou é melhor você ter uma nova identidade com Deus? Porque a identidade deles foram apagada aos poucos. Mas existia uma promessa de Deus, existe uma promessa de Deus na tua vida. Os teus inimigos, eles não ficarão de pé para sempre, mas o próprio Deus colocará fim nisso. Mas interessante, que quando nós estamos em meio ao mar, existem crises de identidade, existem crises emocionais, mas haverá, pegue isso, haverá alguém para te encorajar. Quando Moisés se posiciona, Moisés diz: não tenham medo, fiquem calmos. A calma aqui é relevante quanto a um aspecto emocional que eles estavam vivendo, de medo, de pânico. E Moisés diz: vocês têm que se acalmar. É necessário ter uma calma emocional também. E a ferramenta em frente ao mar poderosa é o clamor a Deus. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim. Deus não está dizendo ao povo para clamar aos profetas. É certo que muitas das vezes algumas situações procuravam um profeta. Josafá procurou um profeta. Quando estava no deserto, ele disse: há alguém aqui para que possamos consultar ao Senhor. Davi consultou os sacerdotes. E muitas das vezes essa consulta é relevante. Mas quando se trata de um perigo eminente, de uma situação difícil, é clamar ao Senhor, é clamar a Deus. É uma ferramenta poderosa. O clamor e a confiança na intervenção divina. Moisés disse: vocês verão que o Senhor pelejará por vós. Fiquem quietos, confiem na intervenção de Deus. É mais fácil confiar no homem, é mais fácil confiar em quem tem o recurso. Ah, eu confio porque é um advogado bom. Eu confio porque é um promotor bom. Eu confio porque é um médico bom. Mas e a tua confiança? Ela deve estar em Deus. Ah, eu fico imaginando quando a gente confia em Deus. E eu já tive experiências marcantes em minha vida quando eu decidi confiar em Deus. Isso eu falo plenamente na minha mente, na minha consciência. A minha fé era superou o meu medo. E era isso que Moisés estava dizendo. Fiquem calmos. Vocês devem colocar a sua fé e elas devem sobrepor o vosso medo. Eu não sei se é o seu momento agora, mas existe ainda o segundo momento que é passando no meio do mar. Era uma questão de perigo, mas Deus ele abriu um escape para o povo. É interessante porque no momento Deus coloca o povo num lugar sem saída. Mas ele mostra a saída. A saída não está naquilo que você pensa, não está naquilo que você muitas das vezes planeja, ou que você acha que vai ser por aquilo. Porque quando a gente pensa que Deus vai vir de uma forma, Deus vem de outra. Quando a gente pensa que Deus ele vai fazer alguma coisa, e ele faz totalmente diferente. E ali eles estão passando por uma questão de perigo. A reação não era lutar, e sim fugir. A escolha racional é fugir por onde dá, mas não tem muitas opções. Então aqui eu faço uma pausa. Se você está entendendo essa mensagem, se você está entendendo esta reflexão, não deixa de compartilhar com alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Alguém que está em frente ao mar, está com dúvida, está com medo, está tendo crises de ansiedade, não está dormindo direito, mas através de você compartilhando essa mensagem, Deus vai falar com esta pessoa também. E
Continuando, o meio do mar não é para amadores. É interessante porque é um nível diferente de estar no mar. Enquanto está no mar, bate o medo, bate a desesperança, porém, o mar está aberto e agora existe uma opção de escape. E ali, o meio do mar. A gente lembra dos discípulos quando estavam sentindo pavor. Isso é, a sua fé estava sendo provada. A sua fé é provada quando você está no meio do mar. Você está sendo provado a tua obediência. Dizem aos filhos de Israel que passem no meio do mar. Obedece à ordem de Deus. E Deus está dizendo para você, você deve passar no meio do mar. O mar não vai te matar. Porque quando a gente está no meio do mar, a gente fica até com medo. Porque a gente lembra de Pedro. Pedro, quando estava no barco, Jesus aparece aos discípulos e eles olham e dizem um fantasma, e agora? Mas Pedro se levanta e diz, mestre, se é o Senhor, manda-me ter ir contigo. E a palavra de Deus ela é poderosa. E Jesus disse, vem. Pedro foi, mas quando Pedro começou a olhar as águas, o vento batendo forte, ele começou a naufragar, começou a afundar. É quando a fera ela se enfraquece, o medo aumenta e aí dispara as crises emocionais. Há um desequilíbrio. E é interessante como o emocional e o espiritual eles têm relação muito grande, porque a tua fera ela vence o medo. O medo é uma emoção e muito forte e negativa, que traz todo o restante dos males. O medo, ele desperta, né, o pavor, o pânico, as noites que não dormem, pensamentos intrusivos negativos que vêm. O medo é a raiz de todos os males. Eu escutei isso um dia e é verdade, porque é o sentimento mais perigoso que nós temos. E a gente lembra desse momento de Pedro. Mas Jesus foi lá e levantou Pedro novamente. E eles entraram ambos no barco. Mas o meio do mar é para provar a nossa fé. Porque é mais fácil a gente duvidar. É mais fácil, Tomé duvidou, mesmo todos dizendo. E Jesus teve que mostrar as mãos. No meio do mar, no meio do mar vivemos experiências inéditas. No meio do mar tem socorro de Deus. Mas no meio do mar Deus abre o caminho. Deus confunde o inimigo. Deus dificulta o progresso do inimigo quando eles estavam entrando. A Bíblia diz que a coluna de fogo foi para detrás deles de uma forma protetora de Deus. E Deus colocou dificuldade nas carruagens dos egípcios de forma que eles ficaram tão difícil de alcançar. Ele criou um alvoroço num acampamento dos egípcios, emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Então os egípcios disseram, veja, então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra nós. Então, no meio do caminho, batalha por você. É Deus com os inimigos. Não é que você tem que batalhar, não. Você está fugindo. E agora você está direcionado a passar no meio do mar. Um propósito. Quando a gente está passando no meio do mar, não é para ficar no meio do mar. Não é para morrermos no meio do mar. É para a gente chegar do outro lado. E é interessante, porque a obediência é a ferramenta no meio do mar. No meio do mar, a gente às vezes não fica com ninguém, não tem amizades por perto,
não tem aquela pessoa que nos ajuda espiritualmente, não tem aquela base, a estrutura fica, mas a obediência é uma ferramenta poderosa para te levar ao outro lado. É interessante porque depois do mar, é interessante porque Deus agora estende as suas mãos através da vara de Moisés. Deus diz a Moisés: levanta a tua vara novamente, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão. Veja, isso é um posicionamento. Moisés se posicionou como Deus lhe ordenara. No meio do processo, entre frente do mar, passando no mar, existe uma relação de comunhão com Deus, onde a gente escuta a voz de Deus. Não sei se você está ouvindo a voz de Deus nessa mensagem, mas Ele está falando através dela e dizendo: eu te dou um posicionamento. E o posicionamento foi que Deus disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, e eu farei voltar as águas contra os egípcios. E é interessante, então Moisés estendeu, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele. As águas voltaram e cobriram os carros de guerras e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os havia seguido no mar. É algo interessante, porque quem estava seguindo não fazia parte do projeto de Deus. Quem estava perseguindo não fazia parte do projeto de Deus. Deus tinha um projeto com o povo, mas Deus não ia deixar o povo ser capturado novamente. Deus não ia deixar o povo sofrer novamente. E os filhos de Israel escaparam. É interessante porque depois deles passarem o mar, aqui a gente vê a ferramenta do louvor como gratidão a Deus. E o louvor de Moisés, no relato do capítulo 15, descreve o cântico de Moisés após a travessia. Você tem que louvar ao Senhor publicamente. Você tem que expressar gratidão a Deus publicamente, porque Deus fez grandes coisas. Se você atravessar o mar, quando você atravessar esse mar, você vai agradecer a Deus. Você vai louvar a Deus. O louvor é um sentimento que expressa um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual em relação a Deus. É quando você olha para as coisas que te aconteceu e você vê a mão de Deus naquilo e você louva ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor. E a gente vê no versículo número 1 do capítulo 15, Deus triunfou. Não foi por sua coragem, sua estratégia, suas habilidades, seu marketing. Moisés está dizendo: Deus, ele triunfou. Não foi porque Moisés estendeu as mãos, não foi porque Moisés disse para o povo passar no meio do mar, não. Foi porque o Senhor triunfou. Versículo 2, ele diz: o Senhor é a minha força. Não foi a sua força de vontade. Não foi sua forma de querer vencer a situação. Não foi sua capacidade, a sua resistência ou a sua performance. Mas foi a força vinda do Senhor. Versículo 3, ele diz: o Senhor é o grande guerreiro. Não é que você passou no meio do mar. Não é que você entrou no meio do mar e você foi corajoso. Não foi a sua bravura. Não foi porque você tinha experiências anteriores que te deu uma melhor visão de como fazer. Não. Não foi seu diploma. Não foi seu conhecimento. Foi porque o Senhor, ele guerreou por você. Ele lançou no mar o exército.
Então não vai ser você que vai colocar alguém na fogueira. Não é você que vai fazer alguma coisa. Não foi por sua mão, não é por sua mão, não é por seus recursos, não é pela sua influência. É porque o Senhor, ele lança os teus inimigos. E depois do mar tem louvor de alegria. Depois do mar tem bonanças. Porque depois do momento em que os discípulos enfrentaram aquela tempestade, as experiências que aqueles discípulos viveram foram únicas. Mas eu tenho certeza que depois que passou, a Bíblia diz: e seguiu-se uma grande bonança. Então, reflete um pouco nessa mensagem. Deixa essa mensagem entrar no teu coração. A gente viu a ferramenta que é da confiança. A gente viu a ferramenta que é o clamor. Você está enfrentando e está vendo que você está de frente a um grande mar. Clama ao Senhor, mas também confia, porque o povo de Israel clamou, mas depois eles questionou. E quando há um questionamento, é um perigo questionar a Deus. É um perigo questionar porque coloca como que se Deus devesse nos responder o porquê daquela situação. E o porquê é o propósito daquilo. Se Deus colocou você em frente ao mar, se você está passando o mar, é um propósito de Deus para te forjar, para te fazer chegar mais perto dele na comunhão. Como está a tua comunhão com Deus? Será que você tem ouvido Deus falar com você? Será que você tem ouvido Deus ele tocar? Como está a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus? Observe que antes do mar, no meio do mar, depois do mar, Moisés ouvia a voz de Deus. E Deus te colocou como coluna na tua casa. Isso aqui serve para qualquer momento da tua vida, seja no teu trabalho, seja na tua família, na tua casa, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Deus, ele nos dá posicionamento. O importante é a gente ter a calma, principalmente emocional, porque o emocional ele reflete muito no físico e acaba mudando a nossa percepção das coisas. Às vezes Deus quer que a gente veja a providência dele e a gente vai recorrer a outras pessoas. A gente recorre a outras pessoas para obter aquilo que a gente está precisando, quanto na verdade aquilo que nós estamos precisando vinha e vem de Deus. E a gente às vezes vai atrás de pouca coisa. A gente está precisando, necessitando daquilo agora e Deus sabe, porém, Deus ele tem muitas coisas maiores que o teu pensamento ainda não pensou. Eu fico por aqui. Eu te agradeço, você que ficou até o final. Compartilha essa mensagem, se inscreve no canal, curte, para que a gente consiga ainda fazer mais vídeos como esse, conteúdos como esse, porque na verdade isso aqui é mais do que conteúdo. Isso aqui é missão, isso aqui é propósito, isso aqui é movimento. Fica conosco, nos acompanha, que Deus te abençoe. Um forte abraço.